família tem aquela pessoa que é insuportável e a senhora Pernelle é essa pessoa. Mas é claro que a gente não pode julgar a família inteira, né? Porque, gente, a Dorine, meu Deus, essa personagem é sensacional, eu amo ela. Ai, vocês não devem estar entendendo o que tá acontecendo aqui nesse canal, né? É o seguinte, pega sua pipoca e vem comigo, porque esse daqui é o Olha a Peça. Nessa peça a gente vai ter os seguintes personagens e sim, eu vou dar uma colada. A gente vai ter a senhora Pernelle, o Oragon, a Elmire, o Damis, a Mariane, o Valérie, o Cleente, o Tartufo, a Dorine, o Sr. Royal e a Philippote. Essa pipoca tá muito boa. A história dessa peça se passa na casa de uma família que o enredo ele acontece de forma contínua. A comédia conta a história da família de Oragon que está simplesmente em pé de guerra. Mas imagina quando a sua família ainda está em pé de guerra. Pois é, pior do que isso. Porque o Oragon e a sua mãe, que é a senhora Pernelle, simplesmente caíram na influência do Tartufo. O Tartufo, ele é um hipócrita falso puritano que antes de se tornar isso, era um vagabundo que foi inclusive ajudado pelo Oragon. E o que aconteceu? Ele agora, ele é uma pessoa, um personagem que ele é piedoso e tem uma autoridade de falar sobre o divino. Então, o Oragon e a sua mãe, que é a senhora Pernelle, simplesmente são super devotos a ele. Tudo que eles vão fazer, se eles forem no banheiro, se duvidar, eles vão perguntar por Tartufo qual é o melhor banheiro para usar. No começo da peça, a senhora Pernelle, ela tá indo embora de casa junto com a sua criada, que é a Philippote. A sua nora, que é a Elmire, insiste em convencê-la de não ir embora. Mas a dona Pernelle fala, não preciso de cerimônia nenhuma. As motos, que não pode faltar. Nesse momento, a Elmire pergunta pra ela por que ela tá fazendo essa mudança. E ela responde, dizendo que não aguenta mais viver na casa porque são muitos conflitos cotidianos e porque as pessoas da casa elas vivem de uma forma que não agrada o olhar da igreja, vamos dizer assim. Então ela não quer mais viver nessa casa porque ela fala até parece a casa da sogra. A senhora Pernelle, gente, ela é aquela personagem que conforme você vai lendo a peça, você vai odiando ela. Porque ela é rabugenta, ela acha que tá sempre certa, que a opinião das pessoas não contam. E nesse momento da peça, bem no comecinho, ela já dá a opinião dela sobre todo mundo. Então ela fala que a Dorine fala demais, quer dar opinião sobre tudo. Ela fala que o seu neto Damis, na verdade, vai ser o maior desgosto. Fala que a Mariane, além de fingir que não vê o que o irmão faz, vive uma vida escondida. Fala que a Elmire, que é a nora dela, consegue ser pior do que a nora dela anterior. Olha que absurdo. A única pessoa da família que ela tem uma afinidade é o Oragon, porque ele também é devoto do Tartufo. E eles, gente, não aceitam assim, se alguém da família chegar e falar mal do Tartufo, eles não aceitam. Eles são extremamente devotos a esse personagem, a essa figura que eles ajudaram e que agora vende essa imagem de puritano na igreja, mas na verdade vocês vão descobrir até o final desse vídeo. O Damis e a Dorine, nessa parte, eles falam que as regras que o Tartufo coloca são muito rígidas e erradas e que eles não admitem que ele dê pitaco, dê palpite ali dentro da casa. Depois que eles falam isso, a senhora Pernelle julga eles falando que a forma com que eles vivem na casa é muito pecadora e que, na verdade, a forma correta de se viver é conforme o Tartufo fala. E aí, essa primeira cena acaba com a dona Pernelle indo embora de casa. Depois que ela vai embora, o Cleente e a Dorine começam a conversar sobre a senhora Pernelle, falando como ela é uma pessoa arrogante e extremamente devota ao Tartufo. E aí a Dorine comenta que ela só não é pior do que o filho dela. Em seguida, o Elmire, o Cleente e o Damis, eles vão conversar sobre o que estava acontecendo lá na cena 1 e também vão falar sobre o casamento da Mariane com o Valérie, que o Tartufo não aprova. Conforme esses personagens vão conversando, o Oragon ele chega em casa e ele chega perguntando para Dorine e para o Cleente como que foram os últimos dias
porque ele estava fora de casa há 2 dias. Aí a Dorine fala que a senhora passou muito mal durante esse período, mas ele não tá muito interessado, porque de quem ele quer saber mesmo é sobre o Tartufo. E essa parte ela tá um pouco engraçada, porque a Dorine fala que a senhora tava passando mal, e ele, mas e o Tartufo? É a Dorine, nossa, ela quase morreu, e ele, e o Tartufo? E tudo, o Tartufo se torna um pobre homem, e assim, ele é mais devoto ao Tartufo, ele quer saber sobre o Tartufo mais do que a senhora Pernelle. Assim, gente, é sobrenatural a obsessão, assim, a devoção de uma pessoa por outra. Em seguida, o Cleante ele começa a conversar com o órgão justamente sobre essa influência do Tartufo, porque ele questiona como que uma pessoa pode ficar tão alienada e deslumbrada com uma pessoa. E aí o órgão fala que o Tartufo é uma pessoa com uma sabedoria superior como a de um oráculo. Nisso, o Cleante ele coloca que a fé se transformou em uma mercadoria e que o órgão ele tá deslumbrado com um brilho falso, e ele pede também para que isso não interfira no romance da Marianne com o Valery, porque o órgão ele tinha prometido que os dois poderiam se casar. Mas aí o órgão vai lá e começa a conversar com a Marianne, perguntando para ela se ela não gostaria de se casar com o Tartufo. Jesus! E é claro que a Marianne ela se recusa, mas o pai dela quer juntar as famílias através desse casamento. Quando a Dorine fica sabendo sobre esse casamento, ela questiona o órgão e pergunta para ele qual vantagem que você vai ter casando a sua filha com o Tartufo. E ele fala que o Tartufo é um homem de virtude, então por isso que ele quer juntar as famílias. Só que aí a Dorine questiona que homem de virtude é esse que deixa ser levado pelas suas vaidades. E ela ainda coloca que ele precisa pensar muito bem sobre as consequências de um casamento forçado, porque isso leva a pessoa a uma vida de infidelidade. Conforme eles vão conversando sobre isso, as coisas vão ali se acalorando, e aí o órgão pega e sai porque ele precisa tomar um ar fresco. Em continuidade, a Dorine ela vai conversar com a Marianne e pergunta para ela por que ela não se opôs a esse casamento. E a Dorine ela coloca que o pai tem muito poder sobre a filha, sobre a mulher, então ela não teve coragem de questionar. E aí a Dorine questiona ela, falando que na verdade ela não ama realmente o Valery, e isso deixa a Marianne super brava, porque ela sempre falou pra Dorine como ela ama o Valery. Então a Dorine pergunta pra ela o que ela tá esperando desse casamento com o Tartufo. E a Marianne fala, a morte. O que mais esperar, não é mesmo? A Dorine acha isso uma grande tolice e fica super brava com a Marianne, então ela simplesmente desiste de ajudar ela a fugir desse casamento. Só que aí a Marianne pega e fala, por favor, me ajuda, não deixe com que eu me case com o Tartufo, me ajuda. E aí a Dorine fala, acalme-se, é possível fugir deste casamento. As duas estão ali conversando e aí chega o Valery dizendo que soube da notícia e pergunta pra Marianne o que ela vai fazer. E aí ela fala que não sabe o que ela vai fazer. E aí, gente, ela pergunta pra ele se ele tem alguma sugestão pra ajudar, né? Olha, acho super normal ela ter feito isso. E nisso ele fala, acho melhor que você se case com o Tartufo. Comenta aqui o que vocês acham disso. E essa sugestão ela vai gerar o quê? Uma confusão, logicamente, porque eles começam a discutir e falar que na verdade eles não se amaram de forma verdadeira, e isso começa a formar um término dos dois. Só que aí a Marianne interrompe, começa a conversar com... Marianne não, a Dorine interrompe e começa a questionar não, gente. Começa a conversar com eles e fazer eles relembrar que eles se amam. Dorine é uma santa, né? Fala sério, essa mulher é uma santa. Depois disso, a Dorine ela vai conversar com o Damis, que também é contra esse casamento, e ele fala que ele quer fazer alguma coisa contra isso. Mas aí a Dorine fala, ó, espera um pouquinho, porque a sua mãe, que é o Miri, ela tem influência sobre o Tartufo. E ele vai vir aqui conversar com ela. Conforme eles estão ali conversando, eles começam a visualizar que o Tartufo tá chegando na casa. Então, a Dorine fala pro Damis se esconder
Enquanto isso, ela vai lá receber o Tartufo. Gente, quando ela recebe o Tartufo fala assim pra ela, olha, tome aqui esse lenço para que você cubra o seu colo, pois não posso olhar para eles. E aí ela questiona ele falando, como que o senhor, um homem tão puro, tão devoto à palavra do senhor, sucumbe de forma tão rápida assim? Pois é, olha o moço puritano aí. E aí a Dorine fala que a Elmire já tá descendo pra conversar com ele. Nossa, gente, já acabou. Fazer duas da próxima vez. A Elmire desce pra conversar com o Tartufo. E a conversa começa com ele perguntando sobre ela, como que ela tá, o que ela tá fazendo. E aí esse diálogo ele começa a se desenvolver e ele começa a se declarar pra ela. Só que a Elmire, ela tá interessada em saber sobre o casamento. Então ela pergunta pra ele se os boatos do casamento são verdade. E ele fala que sim, mas que isso não o faz feliz. E aí ele continua ali se declarando pra ela. E ela pergunta se ele não tem medo que ela entregue ele. E aí ele fala que não, porque ela é diferente e tudo mais. E aí ela fala assim, olha, eu não vou te entregar o meu marido se você concordar e falar que é a favor do casamento da Mariane com o Valério. Nisso que eles estão conversando ali, ele tá se declarando pra ela, o Damis, ele se escondeu em algum lugar pra não ser visto, porque a Dorine falou pra ele fazer isso, lembram? Pois é, ele fez isso. E ele ouviu toda essa conversa. Depois dessa conversa, o Damis pega e vai conversar com a sua mãe, porque ele diz pra ela que ela precisa entregar o Tartufo, falar tudo pro pai dele. Só que a Elmire fala, a gente não vai contar nada, porque eu fiz um combinado com ele. E também porque ela não quer trazer preocupações pro marido dela. Só que o Damis, gente, ele enxerga isso como uma oportunidade pra desmascarar o Tartufo de uma vez e mostrar que na verdade ele é um hipócrita falso puritano. Como o Damis viu essa oportunidade, ele não concordou com a mãe dele. Então quando o Aragorn chega em casa, ele conta toda a verdade e o Tartufo ele tá lá. E o Tartufo, ele é tão cara de pau que ele assume toda a culpa. Ele fala, realmente, eu sou uma pessoa terrível, eu tava dando em cima da sua mulher. Só que o Aragorn, ele é tão cego sobre o Tartufo que ele assume assim pra ele mesmo que na verdade isso é tudo uma mentira, que o Tartufo é um homem santo, um homem de bem e que o seu filho não presta. Então ele inclusive coloca o Damis pra fora de casa. Pois é. Depois o Damis ele vai embora porque aconteceu isso e o Tartufo fala que isso são calúnias. E o Aragorn acredita fielmente nele. Inclusive, o Aragorn fala que o seu filho é um completo ingrato e que quer ver sim o Tartufo até próximo da sua mulher. Nisso tudo, o Cleante vai conversar com o Tartufo para que ele perdoe o Damis, para que ele possa voltar para casa. E a Dorine já tá rezando, gente, para que esse casamento não aconteça. E no meio desse barraco todo, a Mariane começa a implorar pro pai para que esse casamento não aconteça. E o Cleante e a Dorine também tentam ali conversar com ele, só que ele não quer ouvir ninguém, ele não acredita em ninguém, ele só acredita no Tartufo. Só que aí, a Elmire chega nele e fala assim, e se tudo isso que o Damis falou fosse verdade? O que você faria? Aí ele fala que é impossível isso ser verdade. Então a Elmire pede para que todos se retirem e para que chamem o Tartufo, menos o marido. O marido dela, ela esconde embaixo da mesa porque ela quer provar para ele que esse homem tá enganando ele. E aí ela até fala que tudo que vai acontecer aqui é para provar para você que esse não é um homem de bem e para que você consiga se livrar da hipocrisia desse homem. Então o Tartufo entra e tá lá a Elmire sozinha e eles começam a conversar e ela faz com que ele se declare para ela, mostrando como ele é um homem desonesto e sem caráter. Aí a Elmire, ela é ainda mais inteligente, gente. Ela pega e fala assim pro Tartufo, olha, pra gente ficar junto, eu preciso que você vá aí e olhe pela casa se a gente tá realmente sozinha, se meu marido não tá em casa. O marido dela sai debaixo da mesa e fala pra ela que agora ele consegue enxergar
como aquele homem é mau caráter e desonesto. Só que aí ele volta para debaixo da mesa, aí o Tartufo, ele tá voltando da inspeção que ele fez na casa e fala pra Elmire que eles estão sozinhos, que eles podem ficar juntos, fala pra ela vir até ele, só que aí o Aragorn, ele sai debaixo da mesa e fala: espera aí, seu mau caráter, você não vai ficar com a minha mulher, eu confiei em você, você é um homem desonrado, que sucumbe facilmente às tentações da vida. E aí tal, tem tudo isso, um quebra-pau lá deles. E aí o Aragorn fala pra ele sair imediatamente da casa dele. Só que o Tartufo começa a falar que na verdade quem tem que se retirar é ele, porque a casa na verdade é do Tartufo. E aí a Elmire e o Aragorn ficam sem entender nada. E o Aragorn, ele começa a ficar muito preocupado com o cofre lá em cima. O Aragorn, ele fala pra Elmire que ela vai entender tudo que tá acontecendo e pede pra ela verificar se o cofre lá em cima ainda tá cheio. Nisso o cliente, ele chega e vê que o Aragorn, ele tá muito agitado, muito preocupado, e ele pergunta: por que você tá assim, preocupado dessa forma? E aí ele fala que um amigo dele confiou um documento de bens de valor para ele, um documento, ele não sabe exatamente o que tem dentro do documento, e que ele guardou esse documento lá no cofre e ele tá muito preocupado com esse documento. E durante essa conversa, ele tá com muita raiva e ele fala como ele encontrou o Tartufo como um mendigo e ajudou ele, e que agora ele não vai acreditar em mais nenhum religioso. E aí o Cleante fala pro Aragorn que ele sempre vai de um extremo ao outro. Ou ele confia demais numa pessoa, ou ele simplesmente não confia. Que não existe ali um meio termo. Conhece alguém que faz isso? Não coloque aqui nos comentários. Essa parte da peça é um pouquinho confusa. O que aconteceu? O Tartufo, ele fez o Aragorn assinar um documento dando a casa para ele. Porque, né, a igreja prega que você não precisa de bens materiais e tudo mais, e antigamente isso era pregado ainda mais. Então, o que o Aragorn faz? Ele pega e dá todos os bens dele pra ele. E aí, o Tartufo, ele tá ameaçando eles a saírem da casa. Na verdade, ele colocou que eles vão ter que deixar a casa. Nisso, o Damis, ele volta ali pra história, super bravo, perguntando pro pai se os boatos, se a ameaça é verdadeira. E o pai fala que é. E o Damis fica com muita raiva e fala que quer defender o pai e que vai partir para violência. Só que aí o Cleante, ele pega e fala: ó, não vamos tratar com violência, porque a gente vive em um reino onde os negócios resolvidos com a violência não dão certo. E nessa parte a gente tem a participação de novo da senhora Pernelle, que volta porque ela ouviu boatos que são impossíveis de serem verdadeiros, que é justamente essa questão que está acontecendo sobre a revelação do caráter do Tartufo. Só que a senhora Pernelle, ela era cega igual o filho dela, então ela não acredita. Então o filho dela e ela começam a conversar e ele fala: mãe, eu também só acreditei quando me falaram. E mesmo assim ela fala: eu não acredito, você tá errado. E ele fala: mãe, eu vi, esse cara não presta. A senhora Pernelle fala que, na verdade, eles estão com inveja do Tartufo, por isso que estão inventando todos esses boatos sobre ele. E isso revolta muito o Aragorn, porque ele confiava nesse homem, ele ia casar a filha dele com ele. E ele tava dando em cima da mulher dele, tirou a casa, então assim, imagina a decepção que ele não teve. Só que aí a Dorine lembra ele que ele era tão cego quanto a mãe, e que na verdade ele só conseguiu se libertar dessa alienação que se criou, né, a partir dessa imagem de um cara bondoso, puritano, a partir do momento que ele viu todas as picaretagens do Tartufo. Então eles estão lá conversando e aí entra um personagem novo, o Sr. Royal. O Sr. Royal, ele chega e é recepcionado pela Doriane e fala que ele precisa falar com o dono da casa porque ele tem notícias que vão satisfazê-lo. Então a Doriane pega e leva ele para conversar com o Aragorn. No entanto, a notícia que ele tem, na verdade, é uma ordem de despejo que o Tartufo mandou entregar, dizendo que eles têm até amanhã para sair da casa. Aí o Aragorn aproveita e fala com a mãe dele, perguntando para ela: e aí, mãe, agora você acredita no que eu tô falando? E ela fala: oh meu Deus, caí do céu, não acredito que isso tá acontecendo.
E aí ele fala, sim, esse homem não presta, ele tem um mau caráter assim, que até o mau caráter duvida dele. A Dorine fica super brava com o Sr. Royal, que mentiu falando que tinha ali uma notícia boa e veio com essa bomba, e tem até vontade de bater nele, mas aí o Clint pega no final, pega a carta do Sr. Royal e fala para ele se retirar. Nisso tudo que tá acontecendo, o Valério vem chegando com uma notícia urgente. Ele conta que o Tartufo denunciou o órgão pro príncipe entregando o cofre. Lembra aquele cofre que ele estava super preocupado? Por quê? Dentro do cofre, aquele documento, na verdade, era um segredo de um criminoso de estado. Aí, essa cena acaba com ele se despedindo de todos bem rápido e agradecendo a ajuda do Valério. Mas o Tartufo, ele já tá chegando ali com os oficiais para prender o Aragorn que estava fugindo. E aí eles começam a discutir. O Aragorn pergunta pro Tartufo se ele não lembra da ajuda que ele deu quando ele era um vagabundo e não tinha nada. E aí o Tartufo fala, sim, eu me lembro, mas a minha lealdade é ao príncipe, por isso eu te denunciei. Aí vai essa discussão e aí o oficial de justiça interrompe e fala, olha, tá na hora de prendê-lo. Só que, gente, a gente tem aí um plot twist, porque ele fala isso pro Tartufo, que fica sem entender e fala, como que isso é possível? Então o oficial começa a explicar que o príncipe valoriza a verdade e a lealdade e que ele considerou a ação do Tartufo com Aragorn uma total traição e que na verdade não existe ordem de prisão nenhuma para ele. Mas essa notícia saiu sobre sua ordem de prisão porque o príncipe queria ver até onde ia a falta de caráter do Tartufo, então é por isso que eu acompanhei ele até aqui. E o príncipe também declarou que todos os documentos que você assinou, passando todos os seus bens para o Tartufo, não tem mais validade e que o senhor agora passa novamente a ser dono das suas propriedades. O Tartufo, ele fica sem acreditar que aquilo está acontecendo, que ele foi desmascarado, e a família, logicamente, começa a comemorar e ficam muito gratos pelo milagre que aconteceu. E esse foi o Olha a Peça de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história do Molière. Se vocês gostaram, lembra de deixar o like no vídeo. E me conta uma coisa, o que essa peça te traz como reflexão? Coloca aqui nos comentários, eu vou colocar a minha reflexão sobre essa peça aqui para vocês lerem também. Se alguém quiser falar comigo, já sabe, é só mandar um oi lá no Instagram. Eu sou a Iá e eu te vejo no próximo Olha a Peça. Tchau!